No conjunto das leis divinas, tudo progride. Existe a lei do progresso. A lei do progresso. Todas as coisas progridem. Todas as coisas, tudo progride. Os costumes progridem, as sociedades progridem, as civilizações progridem, o ser humano progride, o espírito imortal, a alma progride, tudo progride. Os mundos celestes progridem. Então, nesse sentido, a Terra, que é um dos bilhões, trilhões de mundos existentes neste universo infinito, também progride. E a Terra está atualmente na categoria de mundo de expiação e provas. Progredirá para a categoria de mundo de regeneração ou mundo regenerado. O que é um mundo de regeneração? Quando é que se dará esse processo? Quando é que se dará essa transformação? Esse pulo, esse salto de expiação e provas para mundo de regeneração? E como é esse processo? Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que fala de questões da vida à luz do Evangelho do Cristo Jesus, sob a claridade da doutrina espírita. Nós estamos apresentando a série A Nova Era. E no vídeo de hoje nós temos o seguinte tema: um mundo de regeneração. Um mundo de regeneração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus, em João, capítulo 14, versículo 2. Nós vamos fazer um comentário rápido a respeito desta passagem de Jesus registrada em João, pelo apóstolo João. Aqui nós temos que considerar, nessas muitas moradas da casa do meu pai, duas situações distintas. Primeiro, as esferas espirituais. Essas muitas moradas são as infinitas esferas espirituais. Então nós estamos aqui no campo da espiritualidade, no campo do espírito, invisível aos nossos olhos mortais, os olhos do corpo. Então aqui estamos na esfera do espírito, os diferentes, os infinitos estados de consciência do ser humano, do espírito imortal. Então há muitas esferas, muitos estados de consciências e tudo isso mergulhado nesse oceano de fluido cósmico universal. É como se fôssemos peixes em um oceano, nesse oceano da criação, do universo, esse oceano. Nesse fluido cósmico existem mundos e seres como peixes no oceano, disse certa vez André Luiz. Então essas infinitas moradas da casa do meu pai, do nosso pai, são esses infinitos estados de consciências, essas infinitas esferas espirituais. Esse é um aspecto. O outro aspecto é a esfera física. Os mundos físicos, os trilhões de mundos que são habitados. Não pense que é só a Terra, esse minúsculo
em comparação com o universo infinito, esse minúsculo planeta. Será que Deus só iria colocar habitantes nesse insignificante em comparação com os trilhões de outros mundos? Não é possível que esse fosse só a Terra. Então, essas infinitas, essas muitas moradas na casa do meu Pai, isso também. Esses trilhões de mundos habitados. Como a gente já sabe, a Terra atualmente é classificada como mundo de expiação e provas e passará à categoria de mundo de regeneração. Para sabermos o que é um mundo de regeneração, primeiro vamos nos reportar à classificação feita por Allan Kardec. Primeiro que ele diz, e essa classificação é baseada no ensino dos orientadores espirituais, dos instrutores espirituais. Essa classificação. E é uma classificação didática. Uma classificação didática, para que a gente compreenda melhor, com mais facilidade. Então, ele vai dizer que não é absoluta. Essa classificação não é absoluta. Não é exclusiva, só existe aquela. Não. Primeiro que é didática. E não é absoluta. Ele se baseou em quê? No estado de cada mundo, no estado dos mundos, o estado de... e a destinação desse mundo. Esse mundo se destina a quê? Qual é a finalidade dele? E para quê? As pessoas que habitam ele, habitam para quê? Qual é a finalidade? As pessoas, os espíritos imortais. Então, foi assim. E essa classificação fica mais exposta, mais clara, mais didática para nós no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 3, itens 3, 4 e 5. Vamos lá. Mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então, esses mundos primitivos, primeira categoria que Allan Kardec coloca, mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações do ser humano. As primeiras encarnações. Então, uma coisa assim, muito lá atrás. Muito lá atrás. Quase animalesco, né? Os habitantes são quase animais. A Terra já foi mundo primitivo e hoje não é mais. Mundos de expiação e provas, onde predomina o mal. Mundos de expiação e provas. Este é o estado atual. É a categoria atual da Terra. A Terra, como eu falei, já foi mundo primitivo. Hoje, atualmente, está classificado em mundo de expiação e provas. O mal predomina. O mal predomina. Então, assim, ó. Aqui está o mal e aqui está o bem. Veja. O próximo passo, a próxima categoria, a tendência é se inverter esse quadro. A tendência do mundo de regeneração é essa. Mundos de regeneração, onde as almas que ainda têm o que expiar ganham novas forças, repousando do cansaço da luta. É como se fosse um período de convalescença. As almas estão aí como que passando por esse período de recuperação. Saiu de expiação e provas e passa a mundo de regeneração, onde a alma está se recuperando, está convalescendo. Estava na UTI, olha, a gente pode fazer essa figura. Aliás, essa imagem foi sugerida por Santo Agostinho. Santo Agostinho, espírito. Ele já no mundo espiritual
dando as suas instruções. Essa imagem foi sugerida por ele. É como se saíssemos da UTI e fomos para a convalescença. É mundo de regeneração. O próximo passo que a Terra dará. Mundos ditosos ou felizes, onde o bem suplanta o mal. Mundos ditosos ou mundos felizes. Aí já saímos da categoria de mundo de regeneração e fomos para mundos ditosos. Aí o bem suplanta o mal. Mundos celestes ou divinos, onde reina exclusivamente o bem. Habitações de espíritos purificados. É um desses mundos em que vive Jesus. Em que vive Jesus. Jesus, para nós é inimaginável, porque o espírito que vive nesses mundos celestes ou mundos divinos, já é purificado. Os espíritos já são purificados. São espíritos puros. E olha que continua progredindo, porque o progresso é infinito. Mas nós chegaremos a essa categoria. Nós chegaremos a este patamar de residir em um mundo celeste ou mundo divino. A época atual é de transição. Essa frase é muito comum em Allan Kardec. Allan Kardec fala isto em A Gênese, o livro A Gênese. A época atual é de transição. Transição, período de transição. Nós estamos vivendo o período de transição. Quando começou? E quando findará? Período, né? Tem início e fim. Período. Aproximados, né? Início e fim aproximados. Porque como é que você vai conseguir exatamente? Mas existem dicas, revelações do mundo espiritual nos tocando nesse ponto, tocando neste ponto. E aqui eu vou trazer duas revelações interessantes. Veja como é que é. A primeira delas está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, mas de autoria de Humberto de Campos, espírito. Humberto de Campos foi aquele membro da Academia Brasileira de Letras. No capítulo 22 existe um texto em que Humberto de Campos coloca que Ismael, que é o condutor, é o mentor, é o orientador do Brasil, o orientador espiritual do Brasil, o mentor espiritual do Brasil, Ismael, reúne uma pleiade de espíritos que iriam reencarnar, porque é o período de transição. Então precisa sempre de trabalhadores. Jesus, como governador espiritual da Terra, sempre necessitou de trabalhadores, de braços firmes para trabalhar em seu reino, no estabelecimento de seu reino na Terra. Então, Ismael reúne uma pleiade de espíritos. E aí ele diz o seguinte: irmãos, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Disse Ismael. Vamos comentar essa fala de Ismael.
O século atual, então ele estava aproximadamente ali em isso ele estava falando em 1800 e alguma coisa. 1830, antes de 1830, por aí assim, tá? Aproximadamente. O século atual vai ser assinalado pelo advento do Consolador. Quem é o Consolador prometido pelo Cristo? Aqui não queremos puxar brasa para a nossa sardinha. Não é nada disso. Não é nada disso, tá? O Consolador é a vinda do Espiritismo à face da Terra, que é uma das grandes revelações do mundo. Porque o Espiritismo não é humano, não é do homem, não é criação do homem. A doutrina espírita, os princípios, é feito por seres humanos. Mas a revelação do mundo espiritual é dos espíritos. É dos espíritos. Ou seja, vem de Deus. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem de Deus, vem do alto. Então, o Consolador é porque ele vai trazer esclarecimentos, vai tirar o véu de coisas que estavam ocultas, misteriosas. A finalidade do Consolador, do Espiritismo, é essa. E o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Olha essa data, 1857. O século atual vai ser assinalado. Aí ele diz: nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. 1857. Coloque 100 anos, dá o quê? 1957. Nestes 100 anos serão efetuados os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Então, 1857, 1957, mais 100, 2057. Curioso isso, né? Curioso. 2057. E aí a gente vai passar para outra revelação. Outra revelação. Está no livro Plantão de Respostas 2. Este livro é uma coletânea de perguntas e respostas, perguntas dos telespectadores, das pessoas que estavam em casa assistindo ao programa Pinga Fogo, que foi ao ar em 1971. Foram duas edições. A primeira foi mais curta, mas foi assim 2 horas de duração aproximadamente. Um programa de 2 horas de duração. E a segunda, que foi ali perto do Natal, foi em dezembro, durou mais de 4 horas. Mais de 4 horas de programa na TV Tupi, a extinta TV Tupi. Chico respondendo a diversas perguntas, assessorado por Emmanuel e outros orientadores espirituais, mas principalmente Emmanuel. Claro que não dava para se responder tudo. Então, ficou do Chico levar essas questões para Emmanuel, e Emmanuel respondeu a todas elas. Aí formou-se um livro chamado Plantão de Respostas 2. 2 porque diz respeito ao segundo programa da TV Tupi, Pinga Fogo. Então vamos ver, tem uma questão que tem tudo a ver com o que nós estamos falando agora sobre esse período de transição. Lembra 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos? Nestes 100 anos depois, 1957, e 100 anos depois, 2057. Então olha só o que diz a resposta do Emmanuel e transmitida pelo Francisco Cândido Xavier. Pergunta: como ocorrerá a transformação do planeta de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração? Resposta: através da busca da espiritualização, da superação das dores
e construção de uma nova sociedade. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Olha que interessante. Emmanuel está afirmando, isso é uma coisa rara em Emmanuel, afirmar uma data, um ano. É muito difícil, muito difícil. Mas aí a espiritualidade já está mais ou menos prevendo. Isso é por volta de 2057. Por volta de 2057. Estamos vivendo um período de transição. Muito obrigado. Deus nos abençoe. E até a próxima.